Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado por ter assistido nossos vídeos até aqui. No vídeo passado, o título foi Amor entre os Irmãos. E o contrário de amor é ódio. O assunto de hoje, desse vídeo, é ódio velado. O que é um ódio velado? O ódio, a pessoa odeia o outro, mas não demonstra esse ódio. É chamado ódio velado. A pessoa deseja de todo o coração o mal daquela pessoa, né? Conversa com aquela pessoa, vê sauda e às vezes dá até um sorriso amarelo para aquela pessoa. Mas lá no fundo, lá no coração, a pessoa odeia a outra pessoa. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo. Porque a pessoa finge exteriormente o que ele não é interiormente. Vamos dizer assim, coloca uma capa, uma máscara, etc. Na Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 19, vamos ler Levítico capítulo 19 aqui. Levítico capítulo 19, deixa eu ver se é Levítico mesmo, aqui no capítulo 19. Vamos aqui. Levítico capítulo 19, verso 17 e 18, onde lemos assim: não odiarás o teu irmão no teu coração, ou seja, no seu íntimo. Não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui está dizendo para a gente não odiar a pessoa no íntimo, quer dizer, no coração, conforme eu acabei de dizer. E isso é muito perigoso, porque, como eu disse, né, as pessoas mostram exteriormente o que não é interiormente, né? E se a pessoa morrer nessa situação, eu pergunto, de que maneira, como que a pessoa vai fazer parte da ressurreição, da primeira ressurreição? Eu conheci um pregador que eu admirava muito e ele sempre batia nessa tecla. Que as pessoas que morrem, mesmo sendo membros da igreja, às vezes que tem até uma boa reputação, e ele pode correr o risco de ficar para a segunda ressurreição. Isso é um perigo. Então a gente tem que se cuidar. Quando a gente dá um sorriso para a pessoa, um aperto de mão para a pessoa, que deve ser realmente do coração, sem nenhuma maldade no interior. Isso é realmente muitíssimo importante. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, na Bíblia tem algumas experiências de que pessoas, né, odiavam o outro lá no íntimo, né? Nós não vamos aqui falar pessoa, né, nem o livro. Mas há casos de pessoas na Bíblia que odiavam o outro no fundo do coração. E o ódio, a ira, quando não é vencida, olha bem o que eu vou dizer aqui agora. O ódio e a ira, quando não é vencida, ela passa a ser mágoa.
Eu conheci uma pessoa que tinha um programa na televisão, de vez em quando assistia o programa dele. E um dia ele disse que a mágoa é um ódio, uma ira que foi para o congelador. Ele sempre dizia isso. Como que a gente pode viver uma situação assim, não é? Odiando uma pessoa e fingindo que está tudo bem entre ele e a pessoa, né? Eu tenho aqui o livro O Maior Discurso de Cristo e eu gostaria de ler alguns parágrafos para os irmãos aqui. Nesse momento eu posso estar falando para alguém que odeia alguém no íntimo, no seu coração. Irmãos, é tanta coisa que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus e clamar pelo Espírito Santo de Deus para limpar o nosso coração. Depois nós vamos gravar um outro vídeo que fala, bem-aventurados limpos de coração. Então, depois nós vamos nos estender um pouco mais, né, sobre esse assunto, né? Só os limpos de coração verão a Deus. Só os limpos de coração verão a Deus. Agora, vocês comparam o que nós lemos aqui em Levítico, né? Se a pessoa tiver um ódio do outro no coração, tiver uma mágoa do outro no coração, naturalmente o coração não vai estar limpo. Então, eu tenho aqui algumas passagens para passar para os irmãos do livro Maior Discurso de Cristo. É um livro muito gostoso, e é pequeno, livrinho gostoso de ler. A gente começa a ler o livro e não quer parar mais, não. Diz assim. Aí a irmã White, ela cita aqui o livro que eu li, né? O livro Levítico, sabe? O Senhor dissera por intermédio de Moisés, não aborrecerás o teu irmão no teu coração. E aqui, passando para a página 56, ela diz assim, o espírito de ódio e de vingança originou-se com Satanás. E isto o levou a fazer matar o Filho de Deus. Quem quer que acaricia malícia ou falta de bondade, está nutrindo o mesmo espírito e seus frutos são para a morte. No pensamento de vingança jaz encoberta a má ação. Da mesma maneira que a árvore está na semente. Qualquer que aborreça seu irmão, diz 1 João 3,15, é homicida. Então a pessoa deseja de todo o coração que aconteça um mal com aquela pessoa. Porque no íntimo, ele tem desejo de vingança. Então, diz assim, falando dos filhos de Deus, todos foram criados à sua imagem, mesmo os mais degradados devem ser tratados com respeito e ternura. Deus nos considerará responsáveis, mesmo por uma palavra proferida em desprezo, a respeito de uma alma por quem Cristo depôs a vida. Olha, Deus considerará responsável, mesmo por uma palavra de desprezo, dita contra alguém pela qual Deus deu a vida. Então, o amor de Deus é qualquer coisa mais que simples negação, é um princípio positivo e ativo. Uma fonte viva
manando sempre para benefício de outros. Olha aqui. Eu sei que não é fácil, lá no íntimo, a gente gostar de todas as pessoas, porque tem pessoas realmente que têm prazer em perseguir a gente, tem prazer em machucar, de acusar, etc. Então, quando a Bíblia fala, né, que a porta é estreita da salvação é estreita mesmo. E mesmo que tenhamos razão de odiar a pessoa, se é que a gente pode dizer isso aí, odiar alguém no íntimo, Deus não nos perdoará. Porque a Bíblia fala muito sobre o perdão. Futuramente a gente vai gravar um vídeo também sobre esse assunto aí, o assunto do perdão. Repetindo, o amor de Deus é qualquer coisa mais que simples negação, é um princípio positivo e ativo, uma fonte viva manando sempre para beneficiar os outros. Se o amor de Cristo habita em nós, não somente não nutriremos nenhum ódio contra nossos semelhantes, mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhe amor. Irmãos, aqui está uma coisa realmente muito difícil para nós. Ouviram bem, irmãos? O que eu li aqui? Repetindo, se o amor de Cristo habita em nós, não somente não nutriremos nenhum ódio contra nosso semelhante, mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhes amor. Ô, irmãos, isso aí não é para qualquer um fazer isso aí, não. Isso aí são pessoas que seguem Jesus de perto. Porque é dito, né, que nós somos mudados por aquele a quem nós olhamos, né? Pela contemplação, somos transformados. E quando você contempla Jesus, o exemplo que ele deu de amor, de misericórdia, então a gente vai ficando mais semelhante a ele. Tanto eu quanto você, nós temos sérios defeitos de caráter que precisa ser mudado e transformado. E a maioria, talvez, né, é lá dentro, né? Ele não demonstra exteriormente. E lemos mais. Quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou injuria um irmão, representa mau caráter de Deus diante daquele irmão. E a fim de estar em harmonia com Deus, a ofensa deve ser confessada. Ele deve reconhecer que isto é pecado. Nota bem, talvez nosso irmão nos tenha feito um maior agravo do que nós a ele. Mas isso não diminui nossa responsabilidade. Ô, irmãos. É muito difícil, mas quando a gente nutre um sentimento de ódio contra alguém, né? E às vezes esse ódio até já transformou em mágoa, seria importante que a gente chamasse a pessoa, olha, irmãos, olha, irmão, você me fez aquilo e aquilo, e aquilo me doeu bastante, e eu estou confessando aqui para você, e você ora por mim, para mim poder
Deus me dá a força para me vencer isso aí. Eu ainda não consegui vencer. E quando a pessoa confessa que realmente nos ofendeu, parece que dá mais força a gente, né? Porque a pessoa, olha, infelizmente, né? Eu pensei mal de você, eu falei mal, ou agi assim, infelizmente, e você me perdoa, irmãos. Quando a pessoa diz isso aí, então facilita muito para a pessoa que está com ódio ou mesmo mágoa perdoar a pessoa. Mas quando a pessoa não reconhece, fica mais difícil. Aí, isso, como diz aqui, não diminui a responsabilidade, não. Então, eu gosto de repetir, para ficar bem gravado na mente dos meus ouvintes. Talvez nosso irmão nos tenha feito um maior agravo do que nós a ele, mas isso não diminui nossa responsabilidade. Irmãos, seria bom que muita gente, porque meus vídeos são simples, eu sou uma pessoa simples, mas são vídeos realmente importantes, irmãos, a meu ver são importantes, né? Talvez muitos não vão dar, assim, muita importância, né? Porque me vê aqui sentado, né? Assim, lendo, dando minhas explicações, mas realmente são coisas que para muitos não tem nada a ver, mas são coisas que realmente podem nos tirar do céu. Pense bem nisso. E continuando. Se de alguma maneira prejudicamos ou causamos dano a nosso irmão, aqui chama atenção para o ofensor e não agora para o ofendido, né? Nós vemos aqui o ofendido, né? A responsabilidade que tem o ofendido, mas o ofensor, que agora, falando aqui para o ofensor, diz assim: se de alguma maneira prejudicamos ou causamos dano a nosso irmão, devemos fazer restituição. Se sem saber demos a seu respeito falso testemunho, se lhe desfiguramos as palavras, se de qualquer maneira lhe prejudicarmos a influência, devemos ir ter com as pessoas com quem conversamos a seu respeito e retirar todas as nossas errôneas e ofensivas. Ô, irmão, isso aí é quase ninguém. Pode ter algum, mas isso é muito difícil. Olha que responsabilidade tem diante de Deus a pessoa que ofende a outro. Isso aqui é inspirado, viu, irmãos? Isso aqui é inspirado. Seria bom que você mesmo lesse o maior discurso de Cristo. Você já pensou? Quem vai querer procurar as pessoas que nós demos informações erradas ou prejudiciais de nosso irmão? Quem é que vai querer dizer às pessoas: olha, eu falei aquilo do irmão, etc., mas eu estava enganado a respeito dele. Ele não é a pessoa que eu disse para você que era. Ô, irmãos, isso não é para... Isso é para quase ninguém. Eu não digo ninguém, não, porque pode haver um, quem sabe entre 100, que faz isso. Vou ler de novo. Se de alguma maneira prejudicados ou causamos dano ao nosso irmão, devemos fazer restituição. Se sem saber, nota bem,
se sem saber demonstramos a seu respeito falso testemunho, se lhe desfiguramos as palavras, se por qualquer maneira lhe prejudicamos a influência, devemos ir com as pessoas com quem conversamos a seu respeito e retirar todas as nossas errôneas e ofensivas informações. Olha, irmãos, em alguns vídeos eu falei sobre o dever de educar a mente. Sendo assim essa responsabilidade, nós devemos pegar o hábito de jamais falar mal de alguém, algum irmão ou irmã. Jamais. Porque quando, muitas vezes, às vezes é uma pessoa ativa na igreja e tal, né? Então, quando falamos mal dessa pessoa, então o que vai acontecer? A gente vai neutralizar a influência daquela pessoa. E isso é muito grave. Neutralizamos a influência daquela pessoa. E isso é pecado grave, gravíssimo. Então, vamos olhar para o lado bom das pessoas. Olhar mais para as boas qualidades da pessoa. Ninguém é tão mal que não mereça um elogio. Eu creio assim. As pessoas podem ter suas partes negativas, mas será que aquela pessoa não tem nada que mereça um elogio? Só que as pessoas que depois de ter um certo ódio, não vê nada, depois de ser um certo ódio, não vê nada, ele está cego para as boas qualidades que aquela pessoa tem, e muitas vezes até melhores do que a dele. Então vamos pegar com Deus e conservar o hábito de falar bem das pessoas, irmãos. E a única maneira, a Bíblia fala, né? A maneira da gente vencer o mal. E isso aí, quase ninguém, mas quase ninguém mesmo faz. O livro, uma passagem que todos os bons adventistas conhecem, está em Romanos. Está aqui depois do livro de Atos. Romanos aqui é o capítulo 12. Que diz assim, 18 a 21. Se possível for, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis. Não vos vingueis. E tem pessoas que procuram sempre um meio para se vingar das pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. O verso 21 agora. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está a maneira do cristão vencer o mal. É justamente fazendo o bem, que é o contrário do que aquela pessoa fez com a gente. Viu, irmãos? Isso aqui é a palavra de Deus.
Então, na realidade, o caminho é estreito mesmo. E tem gente que nutre um ódio tão grande, mas tão grande, que ele muitas vezes vai até destruindo a si mesmo. Alguém postou um vídeo que eu achei realmente muito interessante, né? O ferro, nós sabemos que ele é muito duro e é difícil acabar com o ferro. O que acaba com o ferro é a ferrugem dele mesmo. Ele vai juntando ferrugem, 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 e aquela ferrugem vai destruindo ele mesmo. Infelizmente, tem muita gente assim. Que Deus nos abençoe e que possamos ter realmente o mesmo sentimento de Jesus, de saber perdoar as pessoas do fundo do nosso coração. Até o próximo vídeo.